Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe todos que estiveram ouvindo. Toca no coração de cada um. Senhor Jesus. Da sabedoria para viver. Sabedoria para vencer. Sabedoria para conquistar dias melhor. Meu Deus e meu Pai, passa com teu poder. Curando e libertando. Aquela pessoa que me pediu oração, passa, Senhor Jesus, com teu poder, fazendo um milagre na vida daquela pessoa. Eu não vou citar o nome não, mas Deus sabe quem é. Aquela pessoa que pediu oração. Toca, Senhor, manda anjo com espada de fogo, circulando a vida daquela pessoa que está gemendo, que está oprimida, que está abatida. Toca no coração daquela pessoa, liberta. Transforma a vida, porque o Senhor veio para salvar, curar e libertar. Ilumina os corações, Senhor Jesus. Fala no coração de cada um, para a honra e a glória de Deus, através desta palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que Deus acampe os teus anjos com espada de fogo circulando na minha família, guardando e protegendo a nossa vida, circulando a nossa casa. Então, passa com teu poder, Senhor Jesus, iluminando os corações, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Guarda nós e por trás de nós, acampa teus anjos ao redor, cobre nós com o sangue de Cristo e livra de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Olha a leitura aqui no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 3. São Marcos, capítulo 10, versículo 3, que diz assim. Capítulo 10, São Marcos, capítulo 10, versículo 3, que diz assim. E trazia-lhe criança para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendia aos que lhe trazia. Porque era aqui repetindo, olha. E trazia, porque trazia criança, não era para que Jesus tocasse naquelas crianças. Aí, olha, trazia de criança para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhe trazia. Os discípulos repreendiam quando trazia as crianças, não era? Para que Jesus tocasse naquelas crianças. Os discípulos repreendiam. O que foi que Jesus falou? Ó, que Jesus falou. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus se indignou quando viu os discípulos repreender. Quando viu os discípulos proibindo, né? De trazer as crianças para Jesus tocar, Jesus se indignou. Aí Jesus disse assim. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixa vir os pequeninos a mim, e não impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Viu? As crianças não têm pecado. Deixa vir a mim as crianças, porque
dos tais são o reino de Deus, porque criança não tem pecado. O pai pode ser um pecador, a mãe viver no pecado, mas as crianças não têm pecado. Enquanto elas são crianças. É por isso aqui, minha gente, que eu vou falar hoje a respeito do batismo. Vou falar hoje a respeito do batismo, porque tem muita gente batizando criança. Tem igrejas aí que batizam criança. E criança não tem pecado para se arrepender. E o batismo, quando o João Batista estava batizando, ele dizia, arrependei vós e seja batizado. Arrependeis e seja batizado para a remissão de vossos pecados. Criança não tem de que se arrepender. Criança não tem. Aí muita gente aí batiza criança, né? Batizando criança, muitas igrejas aí. Bebezinho recém-nascido de 1 mês, bebezinho de 6 meses, bebezinho de 1 ano, bebezinho de 2 anos, de 3 anos. E gente aí, igrejas aí batizando. Porque o pecado da pessoa é quando a pessoa, ele reconhece. Ele tem o conhecimento do bem e do mal. Quando aquela pessoa tem o conhecimento do bem, quando aquela pessoa tem o conhecimento do mal, aí é o tempo de se batizar. Aí o tempo de se batizar, porque as crianças não sabem de nada. Criança, se ela faz coisa errada, mas ela não sabe, é inocente. Criança não tem pecado. E se as crianças fazem as coisas erradas, o culpado é a mãe, a culpa fica na mãe, a culpa fica no pai, porque a avó tem o direito de repreender, o pai, a mãe, um tio tem o direito de repreender quando uma criança fazer uma coisa errada, porque, e principalmente a mãe e o pai, porque a palavra de Deus diz assim, pai, mãe, guia teu filho no caminho que deve andar, enquanto ele é criança, guia ele no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, não se desviará dele. Agora, se a mãe não ensina, muitas vezes a mãe, o pai, está dentro da igreja com a Bíblia na mão. E as crianças vivem aí ao léu. As crianças vivem aí ao léu, pintando e bordando, fazendo o que quer. Muitas crianças, quem está dominando, muitas crianças de hoje em dia, é quem está dominando a mãe, é quem está dando ordem na mãe, é do jeito que aquelas crianças querem, mas não é assim. A mãe, para ela ser uma mãe abençoada, ela tem que corrigir a criança. Ela tem que corrigir a criança. Ela tem que disciplinar a criança. Ela tem que castigar a criança. Moda a criança saber ir crescendo, sabendo o que está fazendo, porque é ordem de Deus para a mãe guiar o filho no caminho que deve andar. É ordem de Deus. Mãe, guia teu filho no caminho que deve andar. É ensinamento de Deus. Agora, batizar criança, batismo de criança não existe. Não. Porque o batismo é para a remissão dos pecados. O batismo é para a remissão dos pecados.
Aí quando a criança cresce, que ela conhece a verdade, que ela sabe que está errada, que ela vai pegando conhecimento, que ela vai pegando conhecimento, vendo o que é o lado certo e o lado errado, aí é o tempo de batizar. Até uma criança com 10 anos, com 11 anos, não é tempo ainda de batizar. Porque não é tempo ainda. Uma criança com 10, com 11 anos, se ela erra, vive errado, uma vida errada, é porque a mãe não deu ordem. É porque a mãe não disciplinou, a mãe e o pai. Não disciplinou. Quem ama corrige, que a palavra de Deus diz, quem ama disciplina. A mãe e o pai devem disciplinar, corrigir, exortar o seu filho e guiar no caminho que deve andar. Aí, quando a pessoa já tem 15 anos, 16 anos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ele já tá tendo conhecimento. Qual é o lado, qual é o lado certo e qual é o lado errado, aquela pessoa já está tendo conhecimento. De 12 anos, 13 anos, ele já erra e ele já sabe o que é certo e o que é errado. Aí, desta época, dessa data em diante, aí é tempo, se aquela adolescente vê que está errada, errada, ela se arrepender e se batizar e abandonar o mal, e a mãe tem que estar dando instruções, a mãe e o pai. Nem que o filho seja homem, tenha 15, 16 anos, tenha 20 anos, mas a mãe não é brigando, é ensinando, é explicando. A pessoa tem, porque quem ama corrige, quem ama disciplina. Se a mãe diz que ama seu filho e ela não corrige ele, ela não disciplina ele, ela não castiga ele, ela não ama. Porque Jesus diz assim, Deus diz assim, olha, assim como o pai castiga o filho que o ama, assim como o pai castiga o filho que o ama, mesmo assim, a vosso Pai que está no céu, ele castiga nós também, porque ele ama. Porque ele ama, por isso que ele castiga, para nós chegar aonde ele quer. Ele castiga. A mãe e o pai é um direito. Agora, batizar criança, não existe batismo de criança. Como é que vai dizer? Arrependei e seja batizado para remissão de vossos pecados com a criança. Recém-nascida, uma criança de 1 mês, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Arrepender de quê? Pelo amor de Cristo. Aí tem as igrejas aí no mundo. A igreja católica está preparada para isso. Batizar criança. Aí o padrinho é a segurança, né? O padrinho é a segurança. Para guiar, é testemunho, né? Aquela criança que foi batizada para guiar. Eu batizei uma filha minha, quando eu não tinha juízo, batizei, aí a madrinha prometeu de guiar no caminho de Deus, o padrinho guiar no caminho, era casado, o padrinho e a madrinha. Aí o padrinho e a madrinha ensinou, diz que ia ensinar tudo, guiar no caminho de Deus, prometeu ali na frente do vigário, que ia fazer isso, fazer aquilo. O que foi que aconteceu?
a madrinha da minha filha, o padrinho, se separou, se ajuntou com outra mulher, a mulher se ajuntou com outro homem, caíram na prostituição. Aí, a promessa que ela fez, não só a minha filha, mas a mais que ela batizou, a mais criança que ela garantiu, que ia ensinar aquela criança a crescer no caminho de Deus. Isso é uma coisa muito errada, minha gente. Mas todos vão prestar conta diante do tribunal de Deus. Todos. Todos. E aqueles que deixaram de obedecer a Deus para obedecer a homem, vão sofrer. Vão sofrer. Porque a palavra de Deus diz, não terá outro Deus diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. E quando a pessoa deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do vigário, ou que seja do sacerdote, ele está colocando Deus. Ele está colocando ele na frente de Deus, acima de Deus. Quando ele diz, Jesus diz, não terá outros deuses diante de mim. Batismo de criança é uma coisa muito errada. Batismo, tá certo, a criança quando dá de 10 anos, 11 anos, ela tem que ir para a escola bíblica, e ela vai aprendendo ali, até chegar o dia, porque ali o estudo vai mostrando, não é? O que é certo, o que é errado, elas vão compreendendo, até chegar o dia delas mesmas pedir o batismo. Aí é, desse jeito aí. Mas batismo de criança não existe. Batismo de criança não existe. Porque delas são o reino do céu, criança não tem pecado. Jesus falou. Aí ela dizendo aqui, olha. Aí diz aqui, versículo 3, capítulo 10, versículo 3, São Marcos. Capítulo 10, versículo 3, que diz: e trazendo-lhe criança para que ele tocasse, mas os discípulos repreenderam aos que lhe trazia. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixa vir os pequeninos a mim, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Está vendo? Deixa vir a mim os pequeninos, não impeça, porque dos tais é o reino de Deus, porque criança não tem pecado. Agora, quando a pessoa fica adulto, que ele tem o conhecimento do bem e do mal, aí é o tempo. Como eu disse, a criança vai crescendo na escola bíblica, a mãe tem que ensinar em casa, tem que levar para a igreja, e aquela criança ir debaixo de ordem, né? Não é a criança ir na igreja, assistir a escola, e quando chega em casa vive de todo jeito, e a mãe não dá ordem, o pai não dá ordem, deixa aquelas crianças de todo jeito dentro de casa, porque a criança não tem juízo, a mãe tem que dar correção, que tem que dar disciplina às crianças. Tem que disciplinar as crianças, castigar as crianças, para elas aprender. Porque senão o pecado vai ficar no pai e na mãe. Se o pai e a mãe deixam a criança andar de todo jeito, de qualquer jeito, o pecado fica no pai, o pecado fica na mãe. A criança leva o pecado
e, e, e a carga maior cai em cima do pai e da mãe. Por quê? Porque a mãe não deu ordem, nem o pai. Hoje as crianças, quem está dominando, o pai e mãe, criança dentro da igreja, mãe dentro da igreja, pai dentro da igreja, e as crianças vai aí ao léu, vivendo do jeito que quer. Pois essa leitura aqui, Deus me deu para me explicar a respeito disso, do batismo. Porque batismo de criança não existe. Você batiza uma criança, ela cresce nas drogas, cresce na cocaína, cresce na prostituição, cresce roubando, fazendo toda a desordem. E ali, ele vai ser salvo se ele se arrepender daquele mau caminho, aquele batismo que ele foi batizado quando foi bebê, não valeu de nada. Não valeu de nada. Ele vai ser salvo se ele se arrepender. Aí Deus vai salvar ele. Olha, quem crê e for batizado será salvo. Pronto. Não é batismo de criança, porque criança não crê. Arrepender, irmãos, e seja batizado. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. A verdade é essa, meu irmão e minha irmã. Não tem outra verdade, não tem outra verdade. A verdade é essa. Quem disser que existe batismo de criança é mentiroso. E mentiroso não entra no reino do céu. Mentiroso não tem parte no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Agora vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Amém? Compartilha, minha gente, estas palavras. Compartilha essas palavras, escreve nos comentários, porque essas palavras é muito abençoada, viu? Deus olhou lá do alto céu, viu minha triste situação, desgarrado como ovelha perdida, quase preste em cair num abismo. Ele segurou na minha mão. Ele olhou para o mundo inteiro, viu que meu caso não foi o primeiro. Não vi um justo para te agradar. Enviou seu filho em uma grande missão, pra mim dar vida e um novo coração. Salvou a mim, também quer te salvar. Venha, deixa o mundo de lado, Cristo é o teu advogado, a tua causa Ele quer resolver. Ele é soberano, é o Senhor de tudo, que nele quer estar seguro, é somente nele confiar. Cristo é o teu advogado, a tua causa Ele quer resolver. Ele é soberano, é o Senhor de tudo, que nele crê estará seguro, é somente nele confiar. Deus
Deus olhou lá do alto céu, viu minha triste situação, desgarrado como ovelha perdida, quase preste em cair no abismo. Ele segurou na minha mão. Ele olhou para o mundo inteiro, porque meu caso não foi o primeiro. Não vi um justo para te agradar. Enviou seu filho em uma grande missão, pra me dar vida e um novo coração. Salvou a mim, também quer te salvar. Venha, deixa o mundo de lado, Cristo é o teu advogado, a tua causa ele quer resolver. Ele é soberano, é o Senhor de tudo, quem nele crê estará seguro, é somente nele confiar. Venha, deixa o mundo de lado, Cristo é o teu advogado, a tua causa ele quer resolver. Ele é soberano, é o Senhor de tudo, quem nele crê estará seguro, é somente nele confiar. Venha, deixa o mundo de lado, Cristo é o teu advogado, a tua causa ele quer resolver. Ele é soberano, é o Senhor de tudo, quem nele crê estará seguro, é somente nele confiar. Venha, deixa o mundo de lado, Cristo é o teu advogado, a tua causa ele quer resolver. Ele é soberano, é o Senhor de tudo, quem nele crê estará seguro, é somente nele confiar. Confiar somente em Deus. Confiar somente em Deus. Confiar somente em Deus. Se você deixar de confiar em Deus para confiar no homem, você está morto. Você está morto. Porque o ensinamento é do jeito que Deus ensinou. Eu digo a você que Deus, para mostrar para o mundo inteiro, Jesus, ele se batizou depois de 30 anos, para mostrar para o mundo inteiro que batismo de criança não existe. Batismo de criança não existe. Nunca diga, minha mãe já me batizou quando eu era pequeno. Bença minha madrinha, bença meu padrinho. Ah, isso aí é uma coisa muito errada, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Se acorda e se desperta para uma vida melhor, porque criança não tem pecado para se arrepender. Criança não tem pecado para se arrepender. Ah, mas Jesus não tinha pecado e se batizou. Não sei mais o quê. Jesus não tinha pecado e se batizou. Ele se batizou para mostrar para mim e para você que o batismo não é de criança, não é para criança. Ele fez isso. Ele não tinha pecado, mas ele fez aquilo para mostrar para nós que o batismo não é de criança. O batismo é de homem, da pessoa quando já está adulto. Criança não tem pecado. Pois é, minha gente, que Deus abençoe, que essas palavras fiquem gravadas na mente e no coração de cada um, para a honra e a glória de Deus. Amém?